Seja bem-vindo ao Quadrinho da Semana, onde você conhece um quadrinho diferente por semana. Eu sou o Pedro, esse aqui é o André, e o quadrinho dessa semana é Dragon Ball! Sim! É isso, vamos começar com chave de ouro aqui esse programa, esse podcast, como que a gente chama isso? A gente não decidiu ainda, enfim. Cara, a gente não decidiu ainda, né, meu? Mas, pô, nada melhor do que começar com Dragon Ball, né, cara? Vamos embora, trazer uma das obras da minha vida aí. O quadrinho que fez eu começar a colecionar quadrinhos. Tudo começou com ele. A escolha não foi nem minha, hein? Quem escolheu trazer Dragon Ball foi o André, mas esse é um quadrinho muito importante na minha vida e a gente vai falar um pouquinho dele aí. E eu acho que tá mais do que claro que aqui no nosso canal a gente vai falar de um quadrinho por semana, certo, André? Eu acho que ficou claro, né? Eu acho que a gente falou já tanta semana. É isso. Ah, sim, vamos falar de um quadrinho por semana. Que beleza, hein, cara? Que ideia maravilhosa essa daí. Vai ser uma delícia fazer esse programinha. Espero que a galera goste, né? E venha na nossa vibe. Vamos lá então, vamos começar com aquela ficha técnica básica. O Dragon Ball foi publicado originalmente lá no Japão em 1984, uma obra de Akira Toriyama. A galera da nossa geração conheceu o Dragon Ball através do Sábado Animado no SBT. Passava de manhãzinha. Eu vi muito pouco no SBT porque eu não conseguia acordar cedo, ele passava muito cedo lá no SBT. E antes de era bem bagunçado, né, mano? Ele era bem bagunçado. Provavelmente passava fora de ordem, ele só tinha os primeiros 40 capítulos, um negócio assim, e só reprisava esses capítulos porque não tinha o resto. Então, por muito tempo foi isso que a gente conheceu de Dragon Ball. Alguns anos depois, Dragon Ball Z começou a passar na Band e no Cartoon Network. Sim, e a gente conheceu uma história do Goku adulto, que sem ver o final de Dragon Ball quando ele era criança. E aí, de repente, em novembro de 2000, a Conrad trouxe pra gente o primeiro volume de Dragon Ball nas bancas. O primeiro mangá do Brasil, primeiro quadrinho com leitura original oriental do Brasil, o que muita gente estranha até hoje, mas pra manter a obra o mais original possível, mantiveram essa leitura. Enfim, quebrou o tabu, né, mano? Quebrou o tabu da época. Exatamente, e abriu portas aí pra tudo isso que a gente vê de mangá hoje no Brasil. Foi esse mangá de Dragon Ball que fez Cavaleiro do Zodíaco, Samurai X, Yu Yu Hakusho, Sakura Card Captors, todos os outros. Grande mérito da Conrad, né, mano? Com a gente certeza. Precisa também virar e falar assim que hoje a galera que curte mangá e tá aí arrebentando no mangá tem que abraçar a Conrad com força, porque se eles não tivessem metido a cara aí e acreditado no produto, né? Eu só acho interessante quando você começou a falar sobre isso, Pedrão. O certo era o primeiro ter sido Cavaleiros, né, cara? E foi o Dragon Ball, né? Olha que coisa interessante. Porque o Dragon Ball, o anime de Dragon Ball, ele veio pra cá na onda de Cavaleiros, né? O SBT falou assim, a Manchete tá indo muito bem com Cavaleiros do Zodíaco, vamos comprar uns animes. Então eles compraram Dragon Ball, Fly, Guerreiras Mágicas de Rei Art, Street Fighter, Mega Man, veio tudo nessa leva aí nessa época. Veio tudo nessa leva. Por causa de Cavaleiros do Zodíaco. Por causa de Cavaleiros. Veio tudo isso. Só que o mangá veio em 2000, que foi a época que Dragon Ball Z tava bombando. Cavaleiros já tinha parado de passar, porque a Manchete encerrou. E na época... Manchete já tinha ido pro saco, já. Tinha. E Dragon Ball Z tava estourando no Cartoon Network e na Band, então foi meio que natural o Dragon Ball vir mesmo, porque mundialmente o Dragon Ball, eu não sei na época, mas eu acho que já era mais estourado que Cavaleiros já, o Dragon Ball. Então... Acredito que sim, brother. No Japão, com certeza. Mas é que fora do Japão eu não tenho certeza se nos anos 2000 já era gigante Dragon Ball fora do Japão, né? No Japão com certeza era maior que Cavaleiros. Mas enfim, vamos voltar pro quadrinho. Tivemos várias publicações aqui no Brasil e eu vou mostrar agora algumas edições, os formatos, pra galera ter uma ideia. Pra quem tá ouvindo isso no podcast não vai ter tanta graça, mas eu vou tentar ser o mais esclarecedor possível aqui, certo? Exato. Vamos tentar fazer um vídeo áudio pra esse povo aí, né? Exatamente. Então,
A edição da Conrad foi uma edição que a gente chama de meio tankō, só que cabe a gente fazer um vídeo qualquer dia aí explicando a diferença dos formatos de mangá, que é bem interessante também. Com certeza, com certeza. Mas o formato que a Conrad lançou foi o formato meio tankō, formato de mais ou menos 100 páginas. Eles lançaram aí a partir de novembro de 2000 e foram até o final, né? Eles fizeram uma lambança lá dividindo Dragon Ball de Dragon Ball Z, mas lançaram tudo até o final. Essa foi a primeira edição lançada no Brasil. Já em 2005, eles tentaram trazer a versão definitiva do mangá aqui pro Brasil. Em 2005 já eles tentaram fazer isso, Pedrão? Exatamente. Só que eles só conseguiram chegar até o número 16 da edição definitiva. Ela tem algumas diferenças da edição definitiva da Panini que eu vou mostrar daqui a pouco, certo? Depois, terminando essa edição do meio tankō, vem a edição da Panini agora, que eles lançaram em 2012, né? Começou em maio de 2012, que é exatamente essa aí que o Andrezão tá mostrando também, que já é a edição mais parecida com a edição japonesa, porque é na faixa de 200 páginas, né? Então já lançou aí na faixa o que junta dois meio tanco, né? Exatamente. Mais ou duas menos. Metades. Não, mais ou menos não. Exatamente dois meio tanco. Exatamente. E ela começou a lançar a partir de maio de 2012 e foi até a edição 42, que é a final, que é essa aqui que tá na minha mão 42. também. Certo. Exato. Tem aqui... deixa eu só dar um adendo só, Pedrão, que o último lançamento dessa edição aqui, que na verdade ela tá ganhando relançamento agora. Ela teve pra galera que tá escutando, né? Ela tá ganhando uma reimpressão dessa daqui, tá sendo reimpressa de novo. E saiu aquela caixa ali, que quem tá assistindo aqui no vídeo tem ao fundo o boxzinho, né? Tá lá no fundo lá. Quem comprou a coleção completa direto pela Panini ganhou esse box aí, que o André tem. Exatamente. Eu trouxe aqui também, ó, um volume original. Esse aqui é do Naruto, tá? Lógico, obviamente, quem tá vendo aqui vê que não é Dragon Ball. Mas é a edição padrão, que eles chamam de Tankohon lá no Japão, que é a edição que a gente aqui, os brasileiros, usamos de base pra fazer os mangás, tá? Então, ela é bem diferente do que a gente tá acostumado aqui. Eu vou pôr aqui pra mostrar, ó. Ela é menor do que a edição que a gente tem aqui, de tamanho, só que ela chega a ser até mais grossa, que ela tem aqui na base das 200 páginas, que é o formato lançado pela Panini hoje, certo? O meio tankō, como o nome já diz, ele é meio tankohon, esse aqui é um tankohon. Então, meio tankohon quer dizer que ele é metade disso aqui. E aí, o formato, tamanho base do Brasil é esse aqui que é maior, né? Que é o 20 por 13. O japonês ele é um pouquinho menor, ele é 18 por 15 por 12. Ele é menor, enfim. Ele é menor. E diferente daqui, ele vem sempre com uma contracapa aqui, ó, pra proteger. Isso, cara. Esse lance da contracapa eu acho sobrecapa, desculpa. massa. Sobrecapa com orelha. É, uma sobrecapa, né? Tipo uma orelhinha. Exatamente. E tal. O formato com sobrecapa é padrão no Japão. E agora tem a edição definitiva também de Dragon Ball. Eu tenho todas as versões mesmo, gente. Eu sou um verme. A gente vai falar mais só disso. Só um pouquinho. Eu já tive todas as versões de Dragon Ball que saiu no Brasil. Então, essa aqui é a edição definitiva lançada pela Panini. Ela saiu o primeiro volume em março de 2019. O precinho dela não é muito convidativo. R$65 cada edição, né? R$64,90. Ela já é baseada numa edição que chama Kanzenban, lá do Japão, que é a edição definitiva deles. Ela é bem parecida com isso, só que, assim como a edição da Conrad, ela não tem capa dura, né? No Japão, a edição da Panini ela é capa dura. Se eu não me engano, esse é o primeiro mangá capa dura do Brasil. Foi esse ou o Cavaleiro do Zodíaco? Vou lembrar agora. Cavaleiro do Zodíaco saiu na frente, nesse quesito. A JBC lançou na frente. Que tava no anúncio, tava como o primeiro mangá de capa dura do Brasil, enfim. Mas não não, o Cavaleiros veio antes que esse daí. Enfim, ele tem algumas páginas coloridas também, bem bacana. Essa edição, ela é coisa linda, cara. Linda. Se não fosse tão caro... Eu comecei a fazer, mas aí eu optei pelo box e aí... Que sai muito mais barato, né? Saiu muito mais barato e tem a história. Pra mim é a história que vale, né, gente? Exatamente. É ler o quadrinho, é isso que vale. E como a maioria dos mangás de Dragon Ball, juntando as lombadas, ela forma um mosaico. Isso eu acho muito bacana. Bem legal. Cara. Todas as edições de Dragon Ball japonesas têm isso, tá? No Brasil, a da Conrad, por exemplo, não tinha isso.
A versão meio tancô da Conrad não tinha isso. É isso. Falamos aí de todas as edições que foram lançadas no Brasil, que eu tive todas. Já contei um pouquinho da minha história com Dragon Ball. Vamos lá então, Pedrão. E aí, cara? Cara, como eu falei, Dragon Ball é a obra da minha vida. Eu acho sensacional. Aventura, comédia, ação, luta, tem tudo ali na medida certa pra quem gosta. Exato. Eventualmente acaba virando mais luta do que qualquer outra coisa, mas ainda é bem bacana de acompanhar. Eu acho mais comédia de qualquer outra coisa. Porque, assim, eu fui muito relutante por muito tempo aí no lance dos mangás. Isso é fato, né? E aí, cara, quando eu entrei de cabeça, Pedrão foi bem relutante. Fala, pô, cara, relutante não. Me incentivou muito pra entrar nesse universo do Dragon Ball. Eu falei, mano. E, cara, quando eu comecei a ler, que coisa bacana, que divertido que é, cara. Assim, a fase do Goku criança me ganha de um jeito, assim. Foi tudo por causa da Tropa Dercy, olha aí, cara. A gente não pode deixar de citar a Tropa Dercy aqui. Nós fomos fazer um podcast pra Tropa Dercy e falar, assim, da primeira fase de Dragon Ball, não foi, Pedrão? Exatamente. E me ganhou, de primeira, cara. A comédia... A misturada com a ingenuidade do personagem. O Goku, ele pra mim, o Goku criança, principalmente, ele já é um dos personagens mais queridos que eu tenho, assim, da linha de quadrinhos em geral, assim, cara. É muito bacana, e a química de todos os personagens é esplêndido, cara. Cada personagem que vai aparecendo, o mundo criado pelo Akira Toriyama, ele é muito rico, né, brother? Tudo que tem no mundo criado por ele, cara, muito rico. E tipo, como acompanhar, né, a jornada do Goku é muito interessante, porque ele é um ser super poderoso, ao mesmo tempo mega ingênuo, e todo mundo que orbita ele não tem ingenuidade, tem toda aquela malandragem, ou aquela pilantragem envolvida, e o Goku tá naquela ingenuidade e as coisas vão caminhando. E casa muito perfeito isso daí, cara. Muito, muito. E só vai adicionando personagens excelentes, um atrás do outro, né, cara? Você tá em que parte ainda? Que você não terminou de ler ainda, né? Não, eu não terminei. Inclusive, vou até mostrar pra galera aqui. Eu tô na metade da saga já. Da saga do Freezer. Tô no 23º volume aqui de Dragon Ball. Quando começa o Z, o Pedrão? O Z começa no 16, pô. Quando ele fica... Já é o Z, já. Na real, no mangá não tem essa divisão, né? Tudo é Dragon Ball. A Conrad fez essa divisão lá atrás, na primeira publicação dela, e publicou separado. Mas na real é porque como Dragon Ball Z tava muito hypado na época por causa do anime na Cartoon Network e na Band, eles quiseram aproveitar e aí eles anteciparam a saga Z antes de terminar a saga de Dragon Ball. Mas o mangá, ele é contínuo, né? Ele não mudou de nome nem nada. Ele não muda de nome. No anime, ele tem isso. O anime, ele é lançado primeiro como Dragon Ball, e aí fecha o arco ali, e aí depois, a continuação, eles lançam como Dragon Ball Z. Mas no mangá, essa diferença não deveria existir, né? A Conrad acabou fazendo existir essa diferença. Acabou fazendo. Aí a Panini foi lá e consertou, né? A Panini lançou normal. Tudo como Dragon Ball. Agora, cara, eu acho muito bacana, Pedrão, que é o seguinte... Você tem um lance de que é o lance dos inimigos, sempre um mais forte que o outro, tá ligado? E aí o nível só vai subindo, e tipo, o Goku tem que treinar mais. E aí o nível vai subindo, vai subindo, vai subindo. Você fala, meu Deus, onde isso vai parar, tá ligado? Então, um negócio que Dragon Ball fez, ele revolucionou a indústria do mangá. A indústria, eu não diria, também, porque é um dos mangás mais vendidos do mundo, não só como mangá, mas em todos os produtos, games e vídeos e tal. Sim. É um dos mangás que mais foi vendido no mundo todo, e ele mudou o jeito de fazer mangá lá no Japão, né? Então, assim, todas as obras que vêm depois de Dragon Ball são inspiradas em Dragon Ball. É aquela coisa meio que o Cavaleiro das Trevas fez com os quadrinhos americanos. Pode assim, crer. Depois
do Cavaleiro das Trevas, o Watchmen, todo mundo começou a fazer aquela coisa mais dark, mais trevosa, uma coisa mais adulta, né? Tipo, eles viram que o quadrinho não era mais um negócio só pra criança. É meio que o negócio da Fórmula Marvel no cinema, assim, tem a Fórmula Dragon Ball, assim. E todos os animes mangás que começaram a sair no Japão, começaram a seguir isso. Então você tem Naruto, One Piece, Bleach, todos esses mangás que explodiram ao redor do mundo logo depois de Dragon Ball. Eles nasceram por causa de Dragon Ball e eles têm muito da essência de Dragon Ball neles. Eles usam bastante, isso é uma grande verdade. E os autores não escondem, eles falam que o Dragon Ball foi uma das maiores inspirações. Você tem, por exemplo, o Naruto, que usa azul e laranja, assim como o Goku também, por exemplo. Até a Total, cor da roupa praticamente é o mesmo uniforme, né? E loiro, né? Só que ele é loiro, né? Não, é porque você tá na saga do Freeza ainda, então deixa pra lá. Sem spoilers! Você já viu o Goku loiro, né? Então não é spoiler. Já. Enfim, sim. É o lance Dragon do Super Ball, Saiyajin. Dragon Ball é uma obra, assim, absurda e como eu falei, foi o primeiro quadrinho, foi o quadrinho que me fez começar a colecionar quadrinhos, então é uma das minhas obras favoritas de todos os tempos, assim, não tem... Vocês vão ficar elogiando aqui só, também não... Cara, não, na verdade, assim, não sei, cara, a intenção é fazer a faísca da curiosidade aí da galera que nunca leu a parada, procurar, né? Procurar ler. Também tem o lance do anime também, que hoje os animes te dá mais ou menos um extrato do que é a história, tá ligado? Recentemente, eu tô assistindo o anime do Berserk, e cara, deu uma vontade de reler Berserk. Por causa que eu tô vendo só o extrato lá. E eu sei que no mangá tem muito mais, tá ligado? Dragon Ball é uma obra que, se você vê o anime, tá tranquilo, assim. Eles não mexem muito, tem até algumas coisas a mais aí que eles inventam pra dar uma esticada no anime. Então, Dragon Ball é um anime que, se você assistir, você tá vendo a obra inteira do que tem no mangá, você tá vendo ali, né? A gente vai falar mais pra frente de outras obras, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, que o mangá, entre o mangá e o anime, assim, nossa, o mangá tem uma diferença gigante. O mangá é muito melhor, assim, tipo. Então, a gente vai falar disso mais pra frente. Dragon Ball não se encaixa nesse quesito. O problema da animação é que ela é antiga, né? Ela é de 86. Então a animação de Dragon Ball ela vai ser um pouco mais travada. Dragon Ball Z já é um pouco melhor, né? Porque foi mais pra frente. E Dragon Ball Z teve o remaster, que é o Dragon Ball Kai, que saiu aí em meados de 2010. Que eles remasterizaram pra HD e todo o arco de Dragon Ball Kai. Tiraram os fillers, então não tem enrolação. Ele segue a risco o mangá. Então é bem bacana. Eu não gosto muito porque mudam a trilha sonora e tiram um pouco do sangue, né? A parte mais gore de Dragon Ball, eles dão uma limada, mas pra quem tá chegando hoje já é excelente, assim. Então, porque já encurta o tempo já, né, cara? Se tá ruim pra arrumar o mangá, pra comprar, porque tá caro hoje em dia, inclusive, o anime é uma boa pedida, o anime de Dragon Ball, porque ele é bem fiel ao mangá, sim, então vale a pena. Mas se você tem aí uma grana sobrando hoje compensa aí, muita coisa tem... Essas coleções aí, principalmente esse box aí, às vezes vira e mexe ele aparece. A da Conrad deve dar pra achar baratinho ainda, não deve. A da Conrad você acha em conta breve, barato. Ela vai virar coisa de colecionador e vai ficar cara e tal, mas ainda dá pra achar ela baratinha aí por aí. E ainda dá pra encontrar essas daqui, ó, soltinha, da primeira em diante, aí eu acho que até o número 23, 24, você ainda encontra isso, tá sendo relançado, né, tá tendo um relançamento, então isso daí você encontra dando sopa aí. Cara, dessa semana, esse primeiro, nada mais justo ser Dragon Ball, não tinha como não ser esse quadrinho maravilhoso, essa história muito bacana, personagens que ao longo do tempo você... Nossa, é um atrás do outro, assim, você veio da saga do Goku pequeno, aí depois ele vira adulto, e depois vão aparecendo vários e vários personagens aí que você vai começando, gosta do personagem e vai lembrar dele sempre. Então, eu recomendo bastante, assim, cara, Dragon Ball, pra mergulhar de cabeça
e se divertir. Gostou? Comenta com a gente qual é seu personagem preferido ou também a tua saga preferida, né? A minha, por enquanto, preferida é do Goku criança. É a minha favorita. Eu ainda tenho muita. É a sua favorita também, Pedrão? Prefiro o Goku criança também. Show de bola. Então, é isso aí, né, Pedrão? Olha aí que beleza, mano. É isso. Terminamos aí o nosso primeiro quadrinho da semana. Espero que a galera tenha gostado. Lembrando que isso aqui tá saindo como podcast, então vai ter o link do feed aí, pra quem preferir escutar por lá. Ou aqui pelo YouTube também. Toda semana a gente vai lançar. Ainda não temos redes sociais, não temos nada, então... Mas teremos. Mas só segue aí a gente aqui no canal pra saber quando tem novidade, ou assina o nosso feed aí pra receber o nosso podcast assim que sair, certo? Eu não preciso falar quando que sai. Toda semana um quadrinho novo. Toda semana. Certo? Então é isso, galera. Muito obrigado e valeus e até a próxima.